Olá, mais um programa Transparência. Eu e a jornalista Jane de Sá recebemos o Dr. Carlos da Rua Minas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia Serginho, bom dia Jane. Bom dia. Graças a Deus, tudo bem. Jane, você estava falando para mim que ele é de Franca, eu também sou de Franca. Olha só, conterrâneos aí. Que bom. Que gostoso. Conta um pouquinho da sua história, doutor. Eu nasci em Franca em 1962 e o meu pai é militar do Exército, servia lá no tiro de guerra de Franca e veio transferido para Ribeirão, né? E aí a minha vida foi aqui em Ribeirão praticamente a vida toda. Eu saí só para estudar, né? Estudei 4 anos em Uberaba e depois de formado fiquei 1 ano em Brasília como dentista, né? E depois vim para Ribeirão e estou aqui até hoje. Entra no serviço público em 1988, se eu estiver enganado, me corrige. 1988. E aí trabalha como gerente de UBS da Vila Tibério, passa por vários locais aqui de Ribeirão Preto e hoje é o conhecido Dr. Carlos da Rua Minas. Como vereador, você tem o principal bandeira, que é a área da saúde, doutor. Então, fala um pouquinho para os munícipes te conhecer mais. Eu trabalhei 35 anos na saúde pública, né? E dos 35, 19 anos como gerente. 4 anos como gerente lá no posto da Vila Tibério, na 21 de abril, na Monte Alverne. E depois 15 anos no NGA, que é o conhecido posto da Rua Minas. Então, realmente, por a gente estar tantos anos na saúde pública, a nossa bandeira é realmente tentar melhorar a saúde para a nossa população. O senhor tendo trabalhado como gerente, quais as principais dificuldades que uma unidade dessa enfrenta? A unidade onde eu trabalhei é uma unidade de especialidades, né? Então, a pessoa é atendida no posto do seu bairro, por um clínico geral ou ginecologista, e aí, se houver necessidade, ele é encaminhado para a especialidade. Então, a unidade onde eu trabalhei, a gente recebia os pacientes que foram encaminhados pelas unidades dos bairros, né? E a gente atendia a Ribeirão inteira, né? Então, assim, a grande dificuldade, a maior dificuldade que a gente tem é realmente o absenteísmo. Que os pacientes, muitas vezes, não ficam sabendo da consulta, faltam devido ao cadastro desatualizado, né? Nosso sistema IJA, entendo eu que ele está um pouco obsoleto, né? E nós temos muita dificuldade em localizar paciente. Essa eu acho que é a maior dificuldade. Esse ano nós tivemos em torno de 20% de absenteísmo, então eu acho que é um número um pouco elevado para as consultas especializadas, que já é uma dificuldade, né, para que o paciente consiga, e aí falta, o que causa ainda um problema, porque depois ele é reagendado. Quando ele é reagendado, ele tira a vaga de um outro que estaria sendo agendado, e inclusive também na realização dos exames, né? Porque muitas vezes os pacientes não ficam nem sabendo que o exame foi agendado, né? Porque a unidade não consegue localizá-lo, né? Então essa acho que é uma das maiores dificuldades que nós temos no gerenciamento, né? O senhor diria então que o gargalo da saúde em Ribeirão Preto começa aí, ou passa por isso? Eu acho que começa por aí, né? E outro problema que nós temos são as aposentadorias dos profissionais, que não há uma reposição automática, principalmente em relação aos médicos, né? O médico que aposenta, ele tem em torno, mais ou menos, de 1.000 a 1.200 pacientes em atendimento, né? Quando ele aposenta, se você não tem uma reposição, aqueles outros que ficaram da mesma especialidade são obrigados a absorver aquela demanda. E continua entrando paciente novo, né? Todo dia entra caso novo, pacientes que são agendados pela secretaria. Então, em algumas especialidades, principalmente ortopedia, que acho que é o grande gargalo que nós temos, o paciente com o exame na mão vai marcar um retorno para 6 meses. E paciente de ortopedia geralmente é um paciente com dor. Então, muitas vezes a gente encaixava os pacientes quando a gente via que o exame estava alterado, né? Havia uma grande cooperação dos médicos, que isso é muito importante, né? Você tem que ter a cooperação, porque o médico está atendendo além dos agendados, né? Então, assim, eu acho que são vários fatores, né? E eu acho que a reposição dos profissionais também
teria que ser assim, automático. Aposentou um médico, entra outro assim, lógico, tem aquele período que a pessoa que é chamada, ela tem 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, tudo, mas são 60 dias, né? E isso, desculpa, realmente a gente não vê acontecer, né? Tem profissionais lá que aposentaram, eu mesmo, quando eu assumi lá, nós tínhamos 5 otorrinos, hoje tem 1. Doutor Carlos, o que o senhor acha, quando o Sérgio pergunta, né, desses gargalos, e é importante nós falarmos, é muito na ortopedia. Hoje em dia você vê várias pessoas se acidentando, então o índice é bem maior, né? As pessoas andando aí de moto, o crescente, houve também a pandemia, as pessoas migrando para o SUS. Então, é necessário que a contratação seja imediata, é importantíssimo, porque quem está perdendo e sofrendo é a população, mais uma vez. Sim, quando há aposentadoria de um médico, quem sofre é a população, né? Com certeza, né? Porque sobrecarrega aquele profissional também, né? É aquele que ficou, e muitas vezes a dificuldade de se conseguir de repor a consulta, né? Os retornos, né? Que são periódicos, né? Principalmente algumas especialidades como cardio, outras especialidades que precisam de um retorno, então assim, não consegue, né? E quando o senhor fala que há 20% de pessoas que não vão até a unidade básica de saúde ou não vão nos seus retornos, por que acontece isso? Eles não são avisados ou esse cadastro está muito antigo? Ah, Jane, mas tem que parar um dia e meio. É necessário. Eu entendo que o nosso sistema, que é o IJA, que é o sistema que gerencia a saúde, já está obsoleto, que é um sistema muito antigo, né? Então isso aí eu acho que precisaria repor um outro sistema. E aí há uma dificuldade, para você repor, para você trocar esse sistema para um outro, provavelmente você vai ficar 2 dias sem atendimento. Isso... Então, assim, é uma coisa que não é fácil, tem que se bolar uma forma de... Gradativo, indo aos poucos, né? Para conseguir fazer essa mudança, porque hoje nós temos realmente qualquer mudança que a gente vai fazer no sistema, é uma dificuldade imensa, né? Eu mesmo já, assim, dei várias sugestões para tentar melhorar durante o período que eu fui como gerente, mas barrava nisso, né? Teria que mandar para São Paulo, que o IJA é uma empresa de São Paulo, tem que mandar para lá, para eles poderem atualizar, para fazer aquilo que você está solicitando. Então é uma grande dificuldade. Qualquer mudança que você vai fazer, barra nisso aí, né? Bom, eu imagino que o prefeito quer o bem da população, os gerentes também e os médicos também. Partindo desse princípio, o que é que parou? Onde para esse negócio que não resolve? Nós temos um aplicativo que chama Saúde Digital, né? Esse aplicativo, eu entendo que ele é pouco divulgado. Até gostaria que a imprensa nos ajudasse nesse sentido. Então, a divulgação para que todos os munícipes baixassem no seu celular esse aplicativo Saúde Digital. Nesse Saúde Digital, você consegue alterar o telefone. O endereço é complicado porque nós temos, por exemplo, as equipes de estratégia de saúde da família, que vem uma verba federal e que tem um número certo para que cada equipe se forme. Então, se você começar a mudar o endereço, pode causar algum problema nesse sentido. Mas o telefone você pode alterar no Saúde Digital. E eu solicitei que houvesse uma integração do Saúde Digital com o nosso sistema IJA. Você mudou o endereço, automaticamente mudaria no IJA, para que nós conseguíssemos localizar o paciente. Isso que você falou, Jane, dos 20%, é só no NGA, que eu fiz um levantamento. Eu não sei te falar das outras unidades, né? Mas a maioria das faltas é de caso novo. O retorno é agendado na própria unidade. Na própria unidade, né? Então o paciente passou o caso novo, né? Depois ele vai agendar o retorno, ele agenda ali. O caso novo, o médico da unidade encaminha para a secretaria agenda, retorna para a unidade avisar o paciente da consulta. Se ele não é avisado, automaticamente ele vai faltar, né? Então, essa é a dificuldade, os cadastros totalmente desatualizados, né? Então, muitas vezes o paciente chega lá brigando, porque somente se ele vai e o médico não foi, ele vai lá, briga e vai na gerência brigar. E houve um caso muito interessante, que o paciente já tinha brigado com todo mundo, aí eu entro no sistema, olha o que eu falo do endereço, fazia 3 anos que ele tinha mudado
daquele endereço. Falei, então é impossível que a gente consiga localizar, porque a gente mandava inclusive carta, né? Quando é você tem um tempo hábil, ao invés de você ligar, você manda carta, avisando da consulta, e às vezes você remarcava a consulta e já mandava a carta com a data nova, com o horário. E muitas vezes o paciente não recebe, por quê? Porque o cadastro estava... E o senhor agora como vereador, que é a sua bandeira da saúde, com toda essa experiência que o senhor passou aqui para a gente, como é que o senhor vai poder ajudar? Então, a gente já tem essa ideia, né, de fazer esse recadastramento aí em massa da nossa população, né, para que a gente consiga a localização, né, avisar das consultas. E o que eu acho mais importante é tentar a reposição dos profissionais, né. Isso lógico, depende do prefeito. Inclusive, alguns médicos do INEJAR têm pedido de aumento de carga horária, que é uma outra coisa que pode ser da dificuldade. Se você não tem um concurso vigente, e se você tem um médico que quer estender a sua carga horária, eu acho que a administração devia olhar com bons olhos e autorizar esse aumento da carga horária, que isso também facilita, você vai ter uma maior oferta de consultas, né? Mas o senhor agora, como vereador, o senhor agora está como vereador, o senhor pretende falar com o prefeito, pretende sugerir alguma coisa, porque agora a força é outra, né? Nós já estamos tentando marcar uma reunião com ele, apesar que a semana passada ele ficou ausente da cidade, viagem, né? A viagem, então nós estamos tentando agendar uma reunião com ele, né? Vamos ver se a gente consegue nesse tempo aí que nós temos aí. Vereador, a facilidade hoje com qualquer ser humano é um celular. Sim. Todo mundo tem um celular. Na casa, todo mundo tem um celular. Que seja um celular, que seja dois. Então, essa facilidade, quando você coloca de mudanças no telefone, não facilitaria vocês ao longo desse período? Você falou, Jane, é muito difícil, vai ficar 2 dias sem atender? Não pode, é um caos, Mas e se gradativamente cada setor hoje, a unidade básica de saúde da Vila Tibério, vai fazer um multirão ali de pegar esse cadastro deles? Não seria uma solução de começar ali, dar o início, um pontapé? Eu vou pegar hoje a unidade básica de saúde, ou eu vou pegar o NGA, por exemplo. Eu vou fazer a mudança no NGA. Não vai parar as demais. Não. Mas você consegue ali ter esse início. A atualização de cadastro não pararia o sistema. Pararia o sistema se você trocasse o sistema, né? O IJA é um sistema. Certo. Você trocaria o IJA... Gerido lá por São Paulo, Isso. O senhor falou que tem que... aí você trocaria o IJA por um outro sistema. Aí sim. Mas esse cadastramento não pararia. Seria altamente viável fazer, né? Agora, o que precisava disso? Precisava ter uma equipe de agente administrativo para poder fazer isso. E muitas vezes, em algumas unidades, você tem um agente administrativo, né, fazendo todo aquele serviço. Então, muitas vezes o paciente chega, que eu já presenciei, quando eu era gerente da Vila Tibério, eu mesmo já alterava o cadastro, porque às vezes ele chega e o agente administrativo ali não consegue alterar o cadastro dele devido à demanda de serviço que ele tem. Tá. Então, se fizesse, por exemplo, um mutirão de recadastramento, no shopping, na rodoviária... Não facilitaria a vida de todo mundo? Entendeu? Faria um recadastramento. Né? E aí mostrar para o paciente a importância do recadastramento, é vantagem para ele. Isso a população precisa conscientizar, né? Porque é interesse dele que o cadastro esteja atualizado para que ele seja localizado. Principalmente quando a consulta é no HC. Consulta no HC, muitas vezes eles agendam uma semana para outra. E aí quando eles agendam, e consulta no HC, todo mundo sabe que é uma dificuldade, né? Verdade. E quando vai para o HC são casos complexos. Aí você tem uma enorme dificuldade de localizar o paciente. E muitas vezes ele perde essa consulta que é de extrema importância. Sim, e aí facilitando tanto para o profissional quanto para o paciente, né, vereador? Mas o que tem que deixar bem, assim, a população... que o cadastro atualizado é um benefício para ele. Porque para o servidor, né? Não muda, mas para o paciente é uma vida, né? É suma importância. E facilitando tudo na demanda de fila, de espera, de atendimento, de chegar e não ter essas... Esse recadastramento é uma coisa altamente viável.
né? Desde que haja, assim, uma equipe, né? Um mutirão aí, faria mutirão. mutirão. Por exemplo, lá no Enejá está sendo feita um mutirão de prótese, né? Que eu não sei falar, mas eu vou tentar a informação de quantas próteses foram entregues este ano, né? A fila de próteses era 5 anos, né? Hoje Diminuiu bem, né? Mas mesmo assim, quando você vê o número de falta, os mutirões estão sendo feitos aos sábados. Eu não sei precisar se é todo sábado, se é 2 sábados por mês, se é um sábado por mês, porque eu aposentei já faz um ano, parece né? que é das 13 às 15 todos os sábados. É, então, o doutor Guilherme deu... porque o Guilherme já esteve aqui com você, né? Isso diminuiu muito a fila. Ele falou mas nós que deu vemos uma a quantidade de falta, porque o paciente não é localizado. O paciente está aguardando há 5 anos, em 5 anos talvez ele tenha mudado várias vezes, né? Aí quando você avisa ele, sábado agora vai ter... Ele não é localizado, se ele não é localizado, automaticamente ele não vai, né? Bom, agora vamos falar aqui da casa, como vereador. Eu sei que todo candidato, ele sonha em mudar o mundo, ou mudar a sua cidade. Quando ele chega aqui, ele encontra outra realidade. Ele tem que primeiro convencer os seus pares do que aquilo que ele quer é interessante. Como é que está sendo essa sua chegada aqui? Eu quero agradecer de público os assessores do vereador Igor, que realmente estão me ajudando muito, né? Porque a gente não tem, assim, nenhuma experiência na vereança, né? E a gente tem experiência na saúde pública, mas como vereador a gente não tem experiência nenhuma. E eles estão sendo, assim, importantíssimos, me ajudando muito, eu só tenho que agradecê-los. E a gente vê que algumas coisas que a gente pensa em fazer dá dificuldade que a gente encontra, né? Muitas vezes depende do prefeito, muitas vezes dos colegas vereadores. Já teve caso do assessor falar assim, isso aí você não pode fazer? Não, até agora não. Às vezes assim, só assim, o projeto de lei, né? Que a gente tem uma ideia de fazer o projeto de lei, falou, isso aí provavelmente o prefeito vai vetar. Mas aí vai da consciência do prefeito, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente acha que seria interessante para a população, né? É porque o cidadão acha que o vereador pode resolver qualquer coisa, e não é bem assim, né? E a gente tem que deixar bem claro que o vereador não pode fazer nada que cause gasto para o executivo, né? Isso tem que deixar muito bem claro, porque muitas vezes a população fala, o vereador não faz nada. Existe a limitação, todos os limites, os né, limites da atuação do vereador. Eu acho que o vereador tem que realmente brigar para melhorar a cidade, né? Porque é a cidade que nós moramos, né? A gente não é nascido aqui, mas é a cidade que nós amamos, né? Enfim, a gente criou... Onde os filhos todos, nasceram, né? Então, assim, a gente tem um carinho todo especial por Ribeirão. E a gente quer melhorar, né? Principalmente a saúde, que eu acho que a saúde é uma das coisas principais da nossa vida. Se você não tem saúde, você não consegue trabalhar, né? Se você não tem saúde, eu acho que muita coisa você não deixa de fazer. Então a saúde é primordial, né? E como é que o senhor recebeu esse... Eu vou falar uma palavra aqui que às vezes não qualifica, mas esse embate entre os vereadores. Porque cada um tem a sua posição, cada um tem a sua opinião. E o parlamento é isso, não é discussão, é o falar, né? É conversar. Sim, lógico. E isso traz uma certa dificuldade, às vezes. São 22, como é que o senhor viu isso? Eu acho assim, que se o projeto é interessante para a população, eu acho que o problema partidário teria que ficar em segundo plano. Não é porque o outro partido que fez, que não é o meu partido, que eu vou contra. Eu acho, inclusive, assim, quando vem um projeto do prefeito, independente se você é situação ou se você é oposição, eu acho que se o projeto é de interesse da população, eu acho que todo mundo deveria aprovar, né? Infelizmente, a gente não é só em Ribeirão, é no Brasil como um todo, que não é o que acontece. Mas que deveria ser, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar na população, deixar, né, o partido, muitas vezes, de lado, mas o interesse da população. O senhor, como o vereador que vai fiscalizar, o senhor tendo essa oportunidade agora, ao longo desses 15 dias, que é pouco, mas que já está fazendo uma diferença na Câmara, entre os projetos que está entrando, esse teu conhecimento na área da saúde, o senhor acha que vai deixar alguma marca aqui registrada, até porque nessa demanda da fila ou nessa implantação desse sistema, o senhor acha que vai deixar isso marcado, vereador? Eu acredito que se realmente a gente conseguir colocar em prática a nossa ideia,
Eu acho que vai ser um marco importante, né? Porque muitas vezes nós vemos a dificuldade que o paciente tem, principalmente nas consultas especializadas e na realização dos exames, né? Porque a consulta na atenção básica, ele marca na própria unidade do bairro, que também às vezes tem alguma dificuldade. Porque aquilo que eu falei em relação ao NGA... É o computador que travou, é o funcionário que está sobrecarregado. A falta de profissional. Nas unidades básicas aí, são as unidades que tem nos bairros, também tem uma dificuldade em relação ao número de profissionais. Às vezes o número de profissionais não é adequado para atender toda a demanda. Isso não é uma particularidade do NGA, eu vejo um problema na saúde como um todo. O senhor falou também, inclusive, dos aposentados, né? Sim. Que são os médicos aposentando, os profissionais aposentando e não recontratando. Nós que somos insalubres, nós podemos aposentar com 25 anos. Então, quando eu entrei, a maioria das pessoas que entraram junto comigo já aposentaram. Então, houve uma aposentadoria em massa, né? E isso não foi reposto, né? E isso precisa ser reposto. Porque, urgente, né, vereador? Urgente, porque a saúde não se brinca, né? A pessoa precisa ser atendida, a pessoa precisa do atendimento. Então, eu acho que isso assim, essa reposição, parece que agora vai ter concurso, né? O concurso eu acho que está para sair. Que bom. Então, assim, e aí... É urgente, é urgente. Essa contratação. E se não tiver concurso, eu acho que as dobras de carga horária, daqueles, é lógico, que merecem, daqueles que trabalham... Que tem um envolvimento, né, vereador? Eles devem ser autorizados pela administração, né? Para que o paciente realmente não fique sem o atendimento. Tá, e quando o senhor estava no executivo, era gerente e tal, tá tudo bem, de repente o senhor quis se candidatar a vereador e a família. Não deixa disso, não vai até nisso. A minha própria mãe, né? Minha própria mãe, ela é presidente do Coração, né? E a minha mãe falou, não, larga a mão disso, filho, não sei o quê. Só vai arrumar problema. Vai arrumar problema, mas assim, eu fui convidado pelo deputado Baleia Rossi para sair candidato, né? E eu estava prestes a aposentar, tudo, falei, mas aí nem eu imaginava que eu ia ter a votação que eu tive, né? Porque, quer dizer, a maioria dos meus votos foram dos funcionários, dos próprios pacientes da unidade, né? Que durante muito tempo lá eu fiz várias amizades, né? Então, assim, para mim também foi uma surpresa, também não esperava ficar na suplência, né? Então, assim, agora vamos ver aí, né? O que a gente faz daqui para frente. E agora da suplência, assumiu, o que vai fazer? Não, eu quero ser vereador. Eu falei para os assessores, eu vou falar para o Igor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Lembrando que a Coração é uma instituição aqui de Ribeirão Preto, né, vereador? Aonde beneficia vários munícipes. Sim, de Ribeirão Preto, um trabalho belíssimo, né? Minha mãe faz um trabalho maravilhoso na frente do Coração, né? Dessa entidade e luta com várias dificuldades, né? Porque é difícil hoje em dia, não tem verba pública, né? Então é uma luta e a gente está lá tentando ajudá-la, né? Com certeza. Se eu fosse o gênio da lâmpada e falasse para o senhor assim, o senhor tem direito a 3 pedidos, como vereador eu vou realizar, o que o senhor faria? Bom, eu procuraria melhorar a saúde pública, né? Eu acho assim, uma varinha de condão, fazer todas as unidades terem o número de funcionários suficiente. Zerar a fila. Zerar a tem fila. direito a 3 pedidos, mas tem que ser detalhado e bem específico. Bem objetivo. Não dá para ser geral. Tá. As 3 coisas que o senhor faria primeiro. Primeiro, eu reporia os funcionários. Então vamos lá, a gente está vendo aqui as urgências. Primeiro, repor os funcionários. Os funcionários. Segundo, como eu já falei, né, melhorar o acesso da população, né? E o terceiro, que a gente pensa mais assim na saúde, né? Claro, que é a nossa... É de onde o senhor veio. É a sua origem. E o terceiro, tô pensando aqui, né? Assim, tem que ser sucinto, né? O senhor falou aí, então, repor os médicos. Isso.
Não só os médicos, né? Não só os médicos. O corpo ali. O corpo, porque é uma equipe multiprofissional, né? Então tem lugar que falta auxiliar de enfermagem, tem lugar que falta enfermeira, agente administrativo, então, é um... Pelo seu pedido número 1, a gente percebe que esse é o principal. Sim. O segundo é o acesso que o senhor falou. O acesso à população. O acesso à população não quer dizer o zerar fila. Não, é o cadastro, também, né? Mas é mais o recadastro que o senhor está falando. Mas ele engloba o zerar a fila, né? Ah, tá. Engloba o zerar a fila. E eu acho que o terceiro seria, assim, as cirurgias, né? Inclusive, as cirurgias eletivas, vamos dizer assim, né? Inclusive, parece que o governador o ano que vem, vai ter a tabela SUS paulista. Vai aumentar, né? A tabela SUS é uma coisa, não sei nem se faz 20, 30 anos que ela não é atualizada. Certo. E muitas vezes os hospitais ou os prestadores não realizam alguns procedimentos devido ao valor pago, que é coisa assim insignificante. Tem coisa que é um absurdo. E com essa tabela, pelo que eu li, né, vamos ver se realmente vai ser colocada em prática, aumentaria, tem coisa que aumentaria 5 vezes o valor do que se paga o SUS. Com isso, seria o terceiro, que é acabar com a fila de cirurgias eletivas, né? Que é essa diferença gritante, né? Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo, são os pacientes que usam bolsa de colostomia, né? Existe a cirurgia de reversão. Não tem previsão. E aquilo ali realmente melhoraria muito a qualidade de vida desses pacientes. Lá no NGA, há entrega de bolsas de colostomia. Mais de 500 pacientes estão em condições de reverter. E não tem quem faça. Isso é lamentável. Muito lamentável. Mas por quê? Aquilo que eu estou falando. De repente, o que paga é tão insignificante que não atrai o profissional. Não atrai, né, o profissional para realizar isso aí. Hoje está se fazendo no Hospital de Serrana, que ficou muito bom, né? O Hospital Estadual de Serrana está excelente. E essa cirurgia de reversão está sendo feita lá, mas a quantidade é insignificante pela necessidade. Então, acho que a minha terceira seria essa, seria acabar com as filas de cirurgias. Então está feita aqui, ao vivo, a indicação para o prefeito. Sim. Antes que chegue o documento lá, o senhor já fez aqui agora. Já fiz aqui, né, o questionamento aí. Eu acho que, assim, a gente conseguindo marcar essa reunião com o prefeito, nós levaríamos essas demandas, né? Que eu acho que são todas passíveis de serem executadas, né? A gente não está pedindo nada que seja uma coisa fora do normal, né? E não é um favor, né? Porque a população paga os seus impostos. Eu acho que todas são viáveis, né? Depende só aí da... E não onera em nada a prefeitura nesse primeiro momento. Eu acho que é mais a vontade política aí para que realize essas demandas que eu estou sugerindo, né? Vereador, nós estamos chegando ao final do programa. O senhor, de repente, gostaria de falar alguma coisa que a gente não perguntou. O senhor tem liberdade, tem 1 minuto agora para falar. Eu quero agradecer, né, a oportunidade que vocês me deram aqui de mostrar aqui meu plano, assim, o meu trabalho, as minhas reivindicações, né? Que realmente a gente que trabalha na saúde pública, a gente muitas vezes vê algumas situações que a gente não consegue resolver, né? Isso para nós é uma frustração muito grande, porque são coisas que você vê que seriam viáveis, mas você esbarra na burocracia, né? Infelizmente, o SUS, ele sem dúvida nenhuma, um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Acho que nenhum país do mundo tem um sistema único de saúde que toda a população tem acesso. O que falta é gestão, né? É gerenciamento, é usar os recursos da forma correta para que a população realmente seja beneficiada, né? Inclusive, nós vimos aí recentemente o Faustão, né? Que precisou de um transplante cardíaco. Quem que realizou o transplante? O SUS, né? Então, só o SUS é que faz transplante de órgão. E você pode ter o dinheiro que for, você vai realmente ser atendido pelo SUS. Então, acho que isso aí, os gestores, né, os prefeitos, os governadores, presidente, teria que olhar a saúde não só como palanque, né? Porque toda a campanha, saúde sem dúvida nenhuma, né? Todo mundo vai melhorar a saúde e vai acabar com a fila.
E a hora que assume, nós vemos que isso não acontece, pelo contrário, né? A gente só vê a fila aumentando por causa da aposentadoria dos profissionais, a gente vê a fila aumentando por outros problemas, falta de recurso ou recurso usado de forma indevida. Então, realmente, a gente acha assim que os gestores têm que olhar com o maior carinho para a saúde. Tá bom. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e aí estamos à disposição de vocês para novas oportunidades. Obrigado, Jane. Obrigada aí, Sérgio. E obrigado a você que ficou com a gente até agora. Continue com a nossa programação. Tchau, tchau.